Boa tarde, bem-vindos ao programa 40+. Rinite, bronquite, sinusite. Quem sofre com algum desses famosos ites sabe que a chegada das baixas temperaturas geralmente aumenta a incidência dessas alergias e outras doenças respiratórias. Tosse, olhos lacrimejando, dores de cabeça e coriza se torna a rotina para pessoas alérgicas nessa época do ano. Os prontos-socorros ficam lotados de pessoas com crise respiratória, pois cerca de 25% da população sofre com algum problema respiratório com a chegada do outono e do inverno. Pessoas com mais de 65 anos devem ficar atentas, pois o risco dessas doenças se agravarem para elas é ainda maior. Mas como tratar essas doenças e principalmente como prevenir? Quem vai falar sobre o assunto com a gente e diferenciar os sintomas de cada uma dessas doenças é o nosso convidado de hoje, o pneumologista Dr. Virgílio Alexandre Nunes Aguiar. Virgílio, boa tarde, obrigado por ter vindo ao programa. Boa tarde. E aí, agradeço o convite. O inverno e o outono realmente são sinais de alerta para quem tem esse tipo de ites ficar um pouco mais atento? A resposta é sim. Tanto no inverno e no outono, o frio, as mudanças bruscas de temperatura e as mudanças meteorológicas, como é muito frequente aqui na nossa região, e talvez até atualmente uma piora da poluição atmosférica, todas elas diminuem atacam, vamos dizer assim, as nossas defesas naturais. Então, como as vias respiratórias que estão em contato com o meio exterior, então tudo que está em contato com o meio exterior tende a ficar doente. Sim, sim. E me diga uma coisa, quais são os sintomas principais quando a pessoa tem alguma dessas respostas alérgicas respiratórias? Isso parece fácil, mas não é fácil. Então, os sintomas de alergia muitas vezes são idênticos aos sintomas de uma virose respiratória. Então, digamos a gripe, influenza. Então, a influenza, febre, dores no corpo, dor de garganta, mal-estar, tosse, expectoração, tudo isso faz parte. As viroses respiratórias têm um tempo, né, em que elas são resolvidas até naturalmente, mesmo sem medicação, que é em torno de, no máximo, 10 dias. O resfriado comum é muito mais leve do que isso e ele também tem um tempo menor. As crises alérgicas, muitas vezes, elas têm exatamente os mesmos sintomas. No caso dos pacientes que têm alergia e têm asma, ainda se somam os sintomas de acometimento brônquico, né, que são o tosse, chiado no peito, falta de ar, muitas vezes intensa, que acaba levando o indivíduo a pronto-socorro, havendo a necessidade de ele fazer inalação de broncodilatadores para aliviar. Então, assim, há coisas que ajudam. Por exemplo, o indivíduo com alergia, ele já tem uma história de alergia, em geral na família. Uhum. Ele tem história de isso acontecer mais frequentemente, muitas vezes ligado a determinadas exposições, né? Então, mas assim, muitas vezes é difícil distinguir uma crise alérgica de um processo de uma virose. Sim. E até entre as viroses, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de distinguir. Por exemplo, o dengue, na nossa região, que é importante, sim, e a influenza, muitas vezes eles têm manifestações clínicas muito parecidas. E me diz uma coisa, Virgílio, por exemplo, a gente sabe que muita gente que tem algum tipo de alergia, uma asma, quando são pequenas, algumas pessoas, depois de uma certa idade, deixam de ter essas manifestações com tanta frequência. Mas a gente vê que depois de uma certa faixa etária, ou seja, com o envelhecimento da pessoa, muitos desses pacientes que já foram alérgicos ou asmáticos, eles voltam a apresentar esse sintoma. Você tem visto isso muito Não, isso aí é a história natural da asma.
A história natural da asma, em geral, né, porque existem todas as exceções, eu até digo para os meus alunos assim, quando perguntarem alguma coisa sobre medicina, se pode, a resposta é pode. Agora, resta saber com que frequência. Então, em geral, o indivíduo começa na infância, quando chega na adolescência um pouco antes, há uma melhora e muitas vezes o desaparecimento da doença. E depois, dependendo da exposição, do local onde vive, do clima, da exposição profissional, e muitas vezes, quando chega numa idade mais avançada, o uso de medicamentos pode, então, desencadear novamente o aparecimento da doença. Aproveitando, sabendo que você é oftalmologista, sim. Então, por exemplo, os pacientes mais idosos desenvolvem glaucoma, usam colírios como uma substância que piora a asma, ou até sim. induz a volta da asma, sim, que são os beta-bloqueadores, o timolol. Sim, isso é verdade. E também tem o contrário. Você sabe que eu tenho alguns pacientes que a história é engraçada, porque às vezes eles vêm com um sintoma de alguma alergia ocular, estão com uma coceira no olho, alguma coisa assim, e às vezes a gente passa um colírio que chama Patanol, sem nenhum interesse comercial. Isso, é um anti-histamínico. Que teoricamente é para agir no olho, mas ele acaba sendo absorvido pelas vias lacrimais e cai no nariz. E muitos desses pacientes têm rinite também. E quando ele usa o colírio, melhora o nariz também. Né? E realmente está tudo meio interligado. Eu gostei da defesa. Não, não é para defender o timolol, é um ótimo remédio, mas realmente tem seus efeitos colaterais. Mas às vezes o oftalmo também acerta. Outra coisa, se for possível, é o seguinte, muitas vezes, e até os médicos, eles não acham que a asma pode aparecer aos 90 anos. Sim. A asma pode aparecer no final da vida. Eu posso até, tenho uma experiência pessoal, o meu pai, agora com 94 anos, de uns 3 ou 4 anos para cá, ele desenvolveu asma, mas é asma mesmo, não é outra doença. Então, e esses quadros alérgicos ou esses quadros asmáticos, quando eles reaparecem na idade adulta, ou na terceira idade, mas eles costumam ser mais graves do que, por exemplo, quando aparecem numa pessoa mais jovem, por poder levar mais complicação, ou não tem muita diferença em termos de cuidados? Esse é um tema que eu já abordei até num artigo que nós escrevemos para um livro de medicina. Na realidade, não pode, tanto pode evoluir. Na verdade, o que acontece é assim, às vezes uma asma de longa duração, quando chega na idade avançada, ela fica muito difícil de tratar. Isso acontece. Agora, quem volta a apresentar asma no final da vida, vamos dizer assim, não necessariamente vai ter quadros graves, pode ter ou não, mas se ele teve e continuou tendo a vida inteira, a tendência é que no finalzinho as coisas ficam mais difíceis. Complicadas, sim. E, por exemplo, você falou também da gripe, que às vezes é difícil até a gente conseguir dar uma diferenciada no momento mais inicial das doenças. A gente sabe que, por exemplo, o Ministério da Saúde ele faz as campanhas de vacinação para a gripe, e um dos grupos priorizados, como sendo o grupo de risco, é dos idosos. Né? Por que a gripe ela é tão grave nessa idade para eles se tornarem prioridade para o Ministério da Saúde? Então, é por causa das complicações da gripe. Então, sabe-se que, né, nas faixas etárias mais avançadas, a complicação principal da gripe é a pneumonia. E a pneumonia, você tem, em geral, é uma pneumonia bacteriana, em seguida a influenza, que é viral, e existem cepas muito agressivas e que têm uma mortalidade importante e que é relativamente difícil de baixar. Então, no mundo inteiro, a mortalidade por pneumonia em idosos, ela está se mantendo, ela não diminuiu muito. Então, realmente, o idoso, a vacina, ela é para proteger o idoso, principalmente dessas cepas mais agressivas e também do vírus mais agressivo, que no caso, como o H1N1. Então, a vacina que está sendo usada, ela também
engloba a proteção para o órgão imune. É uma vacina trivalente. Sim. E a recomendação é que seja realmente usada. Teoricamente, ela pode ser usada em adultos. A preferência é para quem tem algumas comorbidades, algumas doenças, Sim. E aos idosos, mas, na realidade, ela pode ser usada de uma maneira mais ampla. Sim. Eu já tomei minha vacina esse ano e eu acho que também. a gente, como profissional de saúde, acaba sendo muito exposto, né? Então, a gente precisa, para tratar dos outros, a gente precisa estar bem. Então, a vacina acaba sendo uma das coisas que a gente realmente precisa. E outra coisa que já, assim, que talvez você até venha a perguntar, é a questão da aglomeração. Então, Sim. por exemplo, nós trabalhamos quase sempre em ambientes fechados. Sim. E com muitas pessoas, né? E com muitas pessoas doentes. Muitas pessoas que vêm no inverno, maior incidência de doenças virais, principalmente, doenças virais respiratórias, principalmente influenza, então nós somos muito mais expostos. Então, temos que nos vacinar. Sim. Bom, a gente vai para um breve intervalo, Virgílio, a gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais. No próximo bloco, falar um pouco mais sobre asma. O programa 40 Mais volta daqui a pouco. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando sobre alergias respiratórias no inverno. E estamos falando com o Dr. Virgílio, que é um dos maiores especialistas aqui de Santos, na região, para falar sobre essas afecções. Falamos no último bloco um pouquinho sobre por que uma gripe pode virar uma pneumonia, por que isso é grave, por que no idoso isso acontece mais. E a asma? O que é a asma e como que é o tratamento que realmente a asma deve ser o segmento desse paciente? Porque existe muita gente que fala, não, a asma é por causa da poeira, eu dou uma limpadinha em casa e está tudo bem. Mas isso só resolve, não? Não, a asma é uma doença inflamatória. O que quer dizer? Que alguma coisa está causando inflamação. Inflamação aonde? Nos brônquios. Então, é uma doença dos brônquios. Não é a doença do pulmão em si, dos alvéolos, como muita gente pensa, né? Os alvéolos estão ótimos, os brônquios não estão. Sim. Então, mas por que vão inflamar os brônquios? Então, aqui já eu vou fazer uma distinção entre bronquite e asma, que eu vejo que há muita confusão. Sim, sim. Então, bronquite pode ter várias causas. Pode ser uma bactéria causando inflamação brônquica, pode ser um vírus. Nós podemos ter bronquite dentro de um quadro de gripe. Sim. Pode ser por exposição a um material irritante, um produto como amônia, como cloro. Pode ser pelo cigarro, né? Um dos componentes da doença pulmonar obstrutiva crônica é a bronquite crônica. Sim. Então, o que é a asma? A asma seria, então, a bronquite, o processo inflamatório, diretamente ligado e com poucas exceções, diretamente ligado à alergia. Alergia. A gente poderia chamar de bronquite alérgica, mas a recomendação internacional, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia é que o termo asma seja usado. O termo asma não significa maior gravidade do que bronquite. O termo asma não é pejorativo. E tem a vantagem que o termo asma é muito conhecido pela classe médica. Então, quando o paciente chega no pronto-socorro e diz, eu tenho asma, imediatamente todos entendem e sabem da gravidade. Fica muito mais fácil de atender o paciente. E fora do Brasil, muito mais. Então, numa visita, principalmente aos Estados Unidos, deve-se dizer, não, eu tenho asma. Não falar em bronquite.
né? Então, a recomendação é que esse termo asma, ele foi assim, fixado pelo uso já de secular. Então, acho que era isso que você tinha perguntado. E o tratamento? O hoje, tratamento. como é feito? Quanto com medicações? ao tratamento, então, vamos assim resumir rapidamente a asma. Asma, inflamação brônquica. A inflamação dos brônquios faz com que as células caliciformes que tem na parede do brônquio produzam muco, que em geral é um muco viscoso, que os pacientes relatam como uma gosminha branca. E essa inflamação estimula a contração de músculos que tem na parede do brônquio. Então, nós temos um processo inflamatório que resulta em mais secreção dentro do brônquio e o brônquio se fechar e dificultar a passagem do ar até o alvéolo. Então, isso daí é asma. Sim. Como vamos tratar? Evidentemente, temos que relaxar o músculo. São os broncodilatadores. Mas temos que combater a inflamação. Pode ser de várias maneiras, mas a medicação mais eficiente, mais usada, são os corticosteroides inalatórios, que têm uma ação praticamente apenas local. Sim. Que são medicamentos muito seguros. Na nossa região, tendo em vista as características de mudar muito a temperatura, umidade e também a genética da população, provavelmente, então, na maioria das vezes, nós temos uma asma persistente. Não é asma intermitente, é uma asma persistente. Não é sazonal. E que necessita isso, não é sazonal, ela persiste ao longo do ano. Então, em geral, necessita um tratamento mais contínuo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que se trate com esses medicamentos vai usá-los a vida inteira. Na maioria das vezes, tem que ser acompanhado. Uma coisa muito importante é que o indivíduo faça um acompanhamento com o profissional. O recomendado pelo GINA, que é um movimento internacional, 3 a 4 consultas anuais. Então, o indivíduo, mesmo que ele não esteja em crise, ele vai ao médico, ele é examinado para ver o nível de controle da asma. E aí a medicação aumenta ou diminui de acordo com o que essa consulta mostrar. Muitas vezes o indivíduo pode ficar, por exemplo, usando medicamentos apenas naquele momento do ano em que ele costuma ter crises. Então, ele começa a usar medicamentos profilaticamente e depois ele deixa. E muitas vezes, com o tratamento, a doença estabiliza tanto que daí a, no mínimo, 1 ano a 2 anos, até o indivíduo pode ficar sem usar medicamentos, porém, ele já vai saber, vai ter as recomendações, e já, se os sintomas voltarem, o que ele deve fazer. Sim. E uma coisa que se fala muito é que muitas pessoas que têm asma durante a época da amamentação tiveram exposição, por exemplo, a pessoas que não tiveram amamentação direta materna e foram ter alimentação por leite de vaca ou derivados do leite de vaca. Isso existe ainda ou é uma coisa que já caiu por terra? Assim, se caiu por terra, caiu recentemente. Eu não estou acompanhando tanto assim a asma na infância, né? Mas é uma tendência. Os estudos epidemiológicos em crianças mostraram que as crianças que fizeram não fizeram amamentação natural, que elas teriam uma maior incidência de viroses respiratórias e alergias. Possivelmente isso teria alguma coisa a ver com a expressão da doença mais rapidamente ou com um pouco mais de intensidade. Agora, eu acho que isso daí, assim, isso tem uma importância relativa, é mais importância do sentido científico do que prático. Sim, sim. A rinite sinusite, só explica para o pessoal em casa um pouquinho só o que é a sinusite, o que são os seios da face, para ela entender onde que é o lugar do problema. Aqui realmente uma imagem também ajudaria. Sim.
Mas então, a gente deve saber o seguinte, então o nariz, ele tem uma mucosa, né, que está umidazinha, que tem as vibriças, os pelinhos do nariz. Essa mucosa, ela se prolonga, né, até o interior dos ossos da face. Os ossos da face, eles são ocos, porque se eles não fossem ocos, a gente não conseguiria nem levantar a cabeça de tanto peso. Além disso, os seios da face, que são cavidades, essas cavidades também servem para dar o tom da nossa voz. Sim. Então, quando nós falamos, ressoa e dá o tom da voz. Tanto que, na sinusite, essas cavidades são ocupadas por líquido, às vezes, até secreção purulenta, muitas vezes, e o tom da voz muda. Sim. Tanto que nos sintomas menos conhecidos e mais frequentes de sinusite é a fanhosidade, é a mudança da voz. Não é rouquidão, é ficar fanhoso. Sim. Então, o que é rinite e sinusite? É um processo inflamatório dessa mucosa que se prolonga até lá dentro. Então, dentro das cavidades, em volta das cavidades, nós temos uma mucosa. E essa mucosa, quando inflamada, há um porejamento de líquido e muitas vezes crescimento bacteriano e até secreção purulenta. Geralmente esse processo inflamatório, ele pode ser exclusivamente alérgico e depois se tornar uma coisa bacteriana? Isso é sempre as recomendações das sociedades de otorrino. Uhum. É que não se use antibiótico indiscriminadamente, então, e achar que toda sinusite tem que tomar antibiótico. Então, evidentemente, se o indivíduo tem alergia, se ele tem rinite alérgica, eu até digo, quem tem rinite alérgica em algum momento vai ter uma rinocinusite alérgica, que pode ser só alérgica, uma crise de alergia. O indivíduo tem uma exposição a uma concentração alta, de ácaro, de amônia, ou então o indivíduo vai para uma casa cheia de poeira, cheia de tapete, pelo de cortina, etc., pelo de gato, seja lá o que for. O que é que vai acontecer? Ele vai ter um processo inflamatório agudo que vai se prolongar até os seios paranasais, e aí ele tem uma rinocinusite alérgica. Só que se ele não tratar isso adequadamente, ou se ele não se retirar rapidamente dessa situação, e às vezes isso é muito frequente, continuar a exposição continua. Por exemplo, faxineira, né, tem que trabalhar todo dia, ela faz exposição todos os dias. Então, aí as bactérias, aí evidentemente a mucosa perde a sua resistência, a invasão e a multiplicação bacteriana, e aí nós temos uma rinocinusite alérgica com complicação bacteriana. Sim. É uma das causas principais de tosse crônica. Sim. Então, a gente pode até dizer, as pessoas se queixam, não, tenho muitas gripes, eu tenho um monte de gripe todo ano. Provavelmente não são gripes, são episódios de crises alérgicas com rinocinusite e, às vezes, se não é tratado adequadamente, cronifica. Então, o indivíduo vai ter tosse crônica, tosse às vezes de duração de anos. Sim. Anos. Então, a rinocinusite é uma situação de doença que pode ser de curta duração, como também pode ser de duração extremamente longa. Eu mesmo sou um bom exemplo de ter as minhas rinossinusites às vezes, né, em que uma das coisas que acontece e que são comuns é que às vezes eu até tomo as medicações adequadas para o processo alérgico, eu tento nunca deixar o processo chegar numa infecção bacteriana secundária, né? Mas mesmo assim, em alguns episódios eu fico com uma tossezinha chata, que demora às vezes 1, 2, 3 meses para sumir totalmente a tosse, porque ainda está aquele processo inflamatório alérgico ainda devagarzinho melhorando, né? Uma outra coisa assim que para quem gosta de nadar e para quem gosta de mergulhar, também esses processos de sinusite são bastante frequentes, né? E outro dia foi muito engraçado porque eu não nadava fazia muito tempo. E sei lá, acho que pela própria respiração minha de natação... Posso intervir? Pode, fala lá. Seguinte,
Isso é muito importante. O pessoal pergunta, mas meu filho tem asma e tem rinite, que é muito frequente a associação de asma, rinite e mesmo conjuntivite alérgica. Meu filho tem asma. Não é bom ele fazer, e tem asma e rinite, não é bom ele fazer natação? É bom ele fazer natação, só que a piscina, natação em piscina, cloro. Então, muitas vezes piora a rinite demais e a criança passa a apresentar rinocinusite primeiro alérgica, depois bacteriana. Sim, sim. Essa é a doença dos nadadores. Sim. Então, aí, uma coisa muito simples que pode ajudar é mudar a técnica de nadar. Então, usar o clipe igual nasal do pessoal que faz o nado sincronizado. Sim. Então, respira só pela boca, Sim. né? Capta pela boca, exala pela boca. Porque o que se aprende é captar pela boca e exala pelo nariz. Sim. E aí melhora bem. Então, aí realmente a natação vai ser ótima. Natação no mar não tem problema, absolutamente nenhum. Sim. O problema é o cloro das piscinas. Bom, Júlio, agradeço a tua presença. Acho que para o pessoal aí em casa, se tinha alguma dúvida sobre o que é asma, o que é rinite, o que é sinusite, pelo menos o pessoal daqui para frente vai ter uma ideia melhor até para onde procurar socorro, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem onde procurar, né? E realmente, essa época do ano que está chegando, ela é importante para a pessoa lembrar que realmente ela já tem algum problema que ela já vinha seguindo dessas partes alérgicas, né? E que isso pode se agravar com essas mudanças de temperatura. Quem já tem algumas doenças, então, por exemplo, pode pensar, doença renal não tem nada a ver com pneumonia? Tem. Então, comorbidades, principalmente comorbidades graves, diabetes, doenças hematológicas, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que estão usando determinados medicamentos que levam a certa imunossupressão. São mais sensíveis. No inverno, eles são assim, né? Muito mais sensíveis às complicações da gripe e do resfriado, que seria a pneumonia principal. Júlio, agradeço a tua presença, obrigado pelas explicações aí que o pessoal em casa com certeza adorou. E ficamos abertos aí a perguntas para o Dr. Virgílio, a gente vai ficar feliz em poder passar para ele, né? O programa 40 Mais fica por aqui, vamos encerrando esse último bloco. Próximo sábado, às 14 horas, a gente se encontra de novo. Até lá!